Olá, boa noite. Aqui é do canal do Semente. Meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura hoje para o portal 9/9. Vamos ver aqui quais são as energias que vão sair pra gente. Esse portal, ele vem trazer o número 9 muito forte, né? Por conta da soma, inclusive 2025 somado também da 9. E ele vai ser um portal que vai oferecer pra gente uma oportunidade de novos ciclos e de mudanças significativas nas nossas vidas, tá? E aí, a leitura que eu vim trazer hoje é para que a gente perceba e entenda, principalmente na força do eremita, considerando que a carta 9 é a carta do eremita, que a gente possa compreender esse olhar para dentro, esse voltar-se para dentro e observar a sua própria luz, o seu próprio conhecimento interno. Então, agora não é o momento de a gente olhar para fora, é o momento de a gente silenciar para enxergar essa luz, esse caminho que o eremita busca em si. E aí as palavras-chave desse portal é fechamento de ciclos, desapegar e liberar, nada que assim, tudo que não serve mais para nossa vida, sobre renovação e crescimento, sobre conexão espiritual. Então agora é a oportunidade que nós temos de fazer um mergulho interior, uma ótima oportunidade de a gente refletir profundamente sobre as nossas questões, principalmente aquilo que a gente conseguiu visualizar no eclipse, né, de ontem, mas que agora a gente entenda que essa luz, essa direção não está em ninguém, ela está em mim, ela está nessa força que o eremita traz, né, de encontrar dentro da gente a nossa própria resposta, o nosso próprio caminho, tá? Eu trouxe aqui, foram 3 opções que eu separei. A carta do eremita, do tarô do panda, com a pedra quartzo azul. Então, quartzo azul com a carta do eremita do panda, a primeira opção. A segunda, o tarô mitológico, eremita, né, com a opção da ametista. Então, segunda opção, o eremita, tarô mitológico com a pedra ametista. E a terceira, o eremita do tarô vidente da luz. Ele tá ali buscando, ele não tem aquela lanterna, né? A lanterna é dentro dele, com essa pedra quartzo rosa. Ela parece branca no vídeo, mas é quartzo rosa. Então, esse eremita vidente da luz como terceira opção. Vou começar aqui com quem escolheu o panda. Vou deixar aqui um lembrete para quem escolheu o primeiro grupo do panda, com a pedra quartzo azul. Vou começar aqui. Vou pedir 4 cartas do tarô para a gente ver quais são as energias para esse grupo. Quais são as energias para o grupo que escolheu quartzo azul, tarô do panda. Vamos ver quais são as energias aqui para esse grupo, para esse portal 9/9. 4 cartas. A carta Rainha de Ouros. Dois de Paus. A carta da Força. E a carta 3 de Copas. No fundo do deck, a carta do Hierofante. O que eu percebo aqui nessas cartas é que existe um poder muito grande, né? Um poder de liderança, né? Um poder de alguém que já sabe se conectar ao espiritual. A Rainha de Paus fala dessa pessoa que é poderosa, né? Aqui falando da energia, que inclusive ela tá aqui auxiliando, né, o filhote a subir. Então, ela tá liderando, né, esse caminhar, ela tá dando conta ali, né? Ela é a pessoa madura da relação, é a pessoa que vai direcionar o caminhar dessa relação. Então, a Rainha de Ouros também fala sobre uma pessoa muito abundante, né? Não só ela sabe cuidar, mas ela é abundante em si, em todos os sentidos, né? Ela materializa o sentimento, o cuidado, né? Tá ali, você tá vendo, né? Não é uma coisa pensada, uma coisa sentida, você tá vendo ali na matéria a capacidade dessa pessoa em nutrir. Quando a gente fala da carta 2 de Paus, a energia que vem colaborando já com essa rainha de ouros, me fala sobre uma energia de... inclusive aqui nesse desenho, ele tá no mapa
como se ele estivesse planejando, né? A carta de paus fala sobre ação. Então essa carta fala sobre a coragem desse planejamento, né? De que ele tem uma percepção do que ele quer alcançar, então ele sabe, ou pelo menos está vendo ali, o que ele precisa fazer para se planejar e alcançar aquilo, né? Então, qualquer desejo que você tenha, você tem que planear, você tem que botar no papel quais são suas metas, onde você quer estar daqui a 6 meses, a 2 anos, e aí a partir desse entendimento, o tamanho do meu sonho, do que eu quero conquistar e do tempo que eu vou utilizar para viabilizar esse sonho, vamos dizer assim, ele está ali planejando. Então, essa possibilidade, essa liderança, ela está nesse primeiro momento, nessa organização, nesse olhar com cuidado, quais serão os próximos passos, né, para você avançar. E a carta da força, que é uma carta de arcano maior, fala de eu controlar os meus sentimentos, às vezes muita autossabotagem, né? Aqui tem um ratinho, como se ele tá segurando uma espada. Ele tá aqui, parece que é ele que tá liderando, parece que ele é a pessoa que tem força, né? O panda tá aqui meio, sem saber, tá aqui comendo, né? Mas sem saber meio, mais ou menos o que fazer, mas parece que o ratinho tá montado no panda, é ele que tá dando a força. Então aqui me parece, apesar de não ser uma carta de espadas, me traz uma energia de, olha que interessante, esse ser pequeno tem mais força mental do que esse ser maior aqui. E aí, olha que interessante, o planejamento, parte do planejamento vai ser o trabalhar a sua mente para que você saiba que tem potencial, força, determinação para chegar até lá. E ao final disso você vai poder comemorar. Então, como se fosse a garantia que você vai ter que isso que está sendo feito, planejado, vai ser motivo de uma comemoração futura com aquelas pessoas que torcem por você. Então, aqui é como se eu precisasse acessar tanto o Hierofante, né, que é a carta de arcano maior também, mas aqui vamos imaginar que essa rainha de paus, que está me vindo toda hora na cabeça, é como se, além dessa matéria, dessa força na matéria, que é a rainha de ouros, ela é uma pessoa conectada de alguma forma à espiritualidade. Inclusive, essas cores aqui é como se esse panda estivesse acessando entendimento e sabedoria interna, né? Consultando tudo aquilo de experiências que ele já viveu, né? Que está aqui como se estivesse espelhando, explodindo aqui, né, da cabeça dele, porque está tudo aqui. Só que essa força, quando eu olho aqui para essa força, me parece que é uma certa autossabotagem. Não sei porquê, mas parece que esse panda está com medo desse rato. E de alguma forma esse rato está meio que comandando ali a situação. Então aqui me parece que existe um medo de que essa comemoração possa não existir. Só que caramba, você tem que ver o que estava aqui atrás do deck, é a carta do Hierofante. Há um poder muito grande aqui, há uma sabedoria, uma experiência de vida enorme, que não pode ser desconsiderado quando eu estou planejando um sonho, quando eu estou avaliando as ferramentas que eu tenho, né, para ir na direção de algo. E aí, aqui só a necessidade de um planejamento, né? Não quer dizer que você não vai comemorar, não vai alcançar isso ao final. Só está te pedindo que você planeje isso para que você tenha mais chances de sucesso. Mas aqui me fala como se você fosse ter sucesso. O que está aqui meio que sabotando é esse medo, esse achar, né? Aqui parece, não sei se vocês têm a sensação, parece que está entrando de uma cor e saindo de outra, né? Quanta coisa é transformada aqui nessa mente para esse líquido, não sei se é um ar, entrar transparente e sair colorido. Olha quanta transformação que aconteceu aqui dentro, nessa mente. Então o poder dessa mente é que vai lhe permitir materializar algo que hoje parece um sonho, algo que você, né, sente como algo próspero, sente como algo possível de acontecer, né? Mas aqui a abundância não está sendo percebida, né? Aqui, por exemplo, aqui tem até essa moeda, essa grande bolsa de moeda aqui, como se ela estivesse cheia de ouros. E além disso, além da matéria, é uma pessoa que tem família, né? Ninguém faz um filho sozinho. Então aqui essa rainha me fala desse poder de nutrição junto com o poder da matéria. É uma pessoa que sabe nutrir, mas ela também sabe ganhar dinheiro, ela também sabe cuidar das finanças dela. E é com certeza que vai acontecer uma comemoração. Então aqui o medo
é um medo da mente mesmo, é um medo de autossabotagem, é um medo que não tem razão. E aí, aproveitando a energia desse eremita, ele tá aqui, ele tá meio, não tá, sabe quando não tá muito animado? Como se ele tivesse olhado para si e tivesse enxergado com mais força os seus medos, mas os medos fazem parte. Os medos não servem para nos paralisar. Eles servem para eu tomar os cuidados que esse medo identifica e que eu possa, então, com isso em mãos, poder planejar melhor, né? Então, um exemplo, tá? Poxa, eu tenho muito medo de viajar de carro, que é um sonho, e o meu carro quebrar na estrada. Como você pode se planejar? Ter pneu sobressalente para você poder usar caso o pneu estoure. Você tem as ferramentas de carro que você possa precisar para mexer alguma coisa no motor durante a viagem. Você tem, não sei se pode, né? Levar um pouco de... Gente, as palavras estão sumindo, mas a mensagem vai ser passada. De levar combustível, caso haja um espaço muito grande entre um posto de gasolina e outro. Aqui é para você entender que há um planejamento, você não vai estar descoberto. Só que eu tô sentindo uma energia meio arrastada, né? Talvez por conta dessa crença, talvez por conta... Aqui não parece que ele tem força nenhuma esse panda. Ele parece estar dominando tudo, comandando o rato. E aí você fala assim, poxa, mas eu tô me sentindo tão pequeno. Tá, mas esse rato, ele é pequeno, mas ele tá comandando o panda. Ele que tá tocando o terror ali. Ele que tá botando a coisa para andar. Então você se vê pequeno, mas de fato é só um medo. É só algo que não serve para nada. É a sua mente sabotando, comparando as situações e eventos passados, a quando alguém em algum momento falou algo, quando não deu certo. Deixa eu embaralhar melhor. Eu ia tirar uma carta ali, mas embaralhar melhor. Aqui, a carta o apego ao passado, viu? Eu tava falando sobre esse medo de, às vezes, de coisas passadas que acontecem, a pessoa fica ali apegada a isso, mas aquilo também representava uma coisa que você era no passado e que você não é mais. Então esse apego você precisa largar esse apego para se ver num formato diferente. Porque aqui, no passado, quando isso não deu certo, você não tinha as ferramentas que você tem hoje. Então, caramba, precisa confiar na jornada. E pensa assim, o que de pior pode acontecer se isso não der certo? Você só vai tentar numa próxima vez. Seja um concurso público, seja uma viagem. Se não der certo nessa, o que vai te acontecer? Entende? Então, assim, tem coisa que, caramba, vale a pena tentar, né? Aqui outra carta do Osho, mas esse Osho aqui é da transformação. Esse aqui é o Zen e agora o da transformação. A busca. Poxa, o eremita é a carta da busca, só que ele busca a si, dentro. E esse aqui tá buscando fora. Então, essa resposta você só vai encontrar quando dentro você tiver se iluminado com essa lanterna. Quando dentro você tiver entendido o que se passa aqui no seu coração, na sua alma, que vai te levar. Porque se você sai aqui pro lado esquerdo e o teu sonho está pro lado direito, você vai perder tempo. Então, para eu sair em busca de algo, eu preciso saber qual direção seguir. E isso vai te trazer resposta quando você fizer o planejamento. Poxa, eu não posso ir pela rota tal, porque na rota tal são mais quilômetros e aí lá não tem. Você entende? Aqui no planejamento você vai ter mais ou menos alguma resposta, uma direção. E aí depois o próximo passo seria essa busca fora. Então primeiro a busca dentro, no eremita, olhando para si, se desapegando do passado, de quando não deu certo, como está falando aqui a carta do Osho, e depois você indo em busca, então, na direção daquilo que você quer alcançar. Né? Eu acredito que, sinceramente, os medos eles nunca passam. É que a gente só tem mais força de ir apesar deles. E isso é muito forte. Quando a gente se deixa silenciar pelo medo, a gente não caminha. E é no caminho que está o aprendizado. Então aqui eu preciso entender, a silenciar essa mente que me sabota, porque está pegada ao passado, situações de não, de reprovações, né, de coisas que não deram certo no passado. Agora você está de outro jeito, agora você sabe buscar resposta interna, agora você sabe se planejar, agora você tem as pessoas do seu lado certa para comemorar. Agora você é uma pessoa que nutre, mas que também se sustenta, se banca. E aí, esse medo, ele fica pequeno, do tamanho desse rato. Porque você sabe que você é a pessoa que tem capacidade, né, para isso.
Vou tirar aqui 3 cartas do baralho cigano para colaborar com essa primeira opção. Aqui é um medo que me parece sem fundamento. Aí você fala assim, poxa, mas não tem fundamento e no passado? No passado você era outra pessoa. Aqui, ó, a necessidade de se transformar, de fazer um luto sobre aquilo que você era, sobre a forma que você buscava as coisas e agora você mudou. Então agora você precisa fazer um luto dessa pessoa que você já não é mais. Você precisa deixar para trás, né, se despedir dessa sua versão antiga, né? Não ter medo e não ter... planejar não é ter controle. Planejar não é ficar ali obsessivo. Planejar é você escrever, anotar, planilhar o que é importante e depois soltar. E depois ir lá viver a sua vida, né? Não ficar ali apegado, obsessivo. E aí, o último passo é você confiar na sua guiança. Você não está sozinho. Lembra que eu fiquei vendo a Rainha de Paus o tempo todo? E era a Rainha de Ouros? A Rainha de Paus fala sobre uma conexão espiritual muito grande. E a carta da estrela para mim aqui no baralho vem reforçar a importância de você confiar também que existe uma guiança para além daquilo que você enxerga. Então você não está sozinho, né? No fundo do deck aqui, ó, você tem a chave para essa conquista, para esse sonho, seja lá o que for, você tem a chave. E aí você só precisa abandonar esses medos, porque eles vão te paralisar. E agora o que você precisa é avançar apesar deles. Se não der certo, você começa tudo de novo. Aqui a noção é, você só vai parar de buscar quando você quiser. Então, se essa resposta for não, houve um aprendizado ali. Mas não quer dizer que tem a ver com o passado, tem a ver com aquele resultado daquele momento. Né? Porque a desistência, para mim, isso é pior do que a gente não conseguir, sabe? Aqui só a carta da fonte. Conecto a fonte e me regenero. Aqui a importância de você se voltar para a espiritualidade. Ouvindo essa chama quentinha que está no seu coração, dar essa busca e saber que você não está só. Mas quando você se conecta à fonte, à espiritualidade, ao divino, você também tem a resposta. Então, parte do eremita, eu também encontro respostas em mim, nessa guiança espiritual que eu tive. E aí é que te reforça isso, busca na espiritualidade essa resposta, essa força, porque você não está sozinho, né? E aí é que me parece a possibilidade muito grande de uma comemoração e que você tem a chave, só que precisa controlar esses medos porque eles estão fazendo você se paralisar. E agora é o momento de avançar, de ir na direção daquilo que você quer alcançar, fazendo o planejamento necessário, mas sem deixar de investir porque você tem medo, tá bem? Beijo pro grupinho 1. Se quiserem acompanhar o resto, fiquem aqui comigo, vou adorar. Se não, um grande beijo a todos. Até a próxima e um bom portal para todos nós. Continuando aqui, para quem escolheu o segundo grupinho, o eremita do tarô mitológico. Vou deixar aqui com a carta, com a pedrinha ametista. Vamos lá, vou tirar 4 cartas aqui do mitológico. Pra gente ver quais são as energias para esse grupinho do portal 9/9. Portal poderoso de transformação, de possibilidade de um novo ciclo, mas sobretudo de a gente buscar as respostas dentro de nós. A carta da temperança, a carta do pajem de copas, carta da lua e a carta do 9 de paus. No fundo do deck, a carta 8 de copas. Aqui, essa carta que a gente não vê, né, que tá no fundo do deck, é que é necessário você virar as costas para algo que te traz afeto, apego, amor, e você ir na direção contrária. Você deixar isso para trás. Então aqui, que talvez você esteja precisando enxergar, é que essa despedida, ela vai te trazer um equilíbrio, e você já tem sentido isso intuitivamente. Você sente que essa despedida, que esse deixar ir, vai te trazer algum equilíbrio, vai te trazer respostas, vai te trazer você poder preencher a sua taça com esse amor que a temperança está ali. Mas não de deixar a taça equilibrada, né? Porque você já tem esse equilíbrio em si, mas de você tirar aquele líquido da taça do outro que não estava devolvendo e colocar na sua própria taça. E isso você já tem intuitivamente sentido a necessidade disso. Porque aqui havia até sentimento
que o Pajem de Copas fala. Só que era um sentimento muito imaturo, muito inicial, né? Que pode sim falar de romance, mas aqui me parece, ele tá até aqui com a taça dele, né? Mas parece um menino. E isso de alguma forma trazia uma sensação de que a coisa não tá fluindo, sabe? E aí essa carta 9 de paus reforça para mim isso que eu entendi, que fala que de alguma forma você precisa dar atenção a esse sentimento, você precisa não se defender, né, como essa carta fala, mas de alguma forma você precisa ter cautela, né, se preocupar ali com o futuro, porque ali, inclusive essa carta até saiu, acho que na última leitura que eu fiz, aqui parece que tem um barco que bateu nessa pedra. Ele foi levado pela correnteza e bateu aqui. Então essa precaução que fala aqui nessa carta 9 de paus, de alguma defesa, te pede atenção, porque apesar do romance, do afeto, era imaturo. Então olha que interessante, quando a gente pensa em estar com alguém, a gente pode falar assim, mas eu não ligo de estar com essa pessoa mesmo ela sendo mais nova. Só que você imagina quantas decisões vocês vão precisar tomar e que aqui essa maturidade vai pesar, a falta de maturidade na verdade vai pesar, ela vai trazer conflitos. E a pessoa, você vai estar ali entregue, amoroso, e a pessoa não vai devolver na mesma moeda. Essa pessoa não tem para devolver isso. Aí você fala assim, poxa, mas eu amo tanto que eu tô ali disposta. Caramba, aqui tá falando para você, saia e deixe isso para trás. Mesmo gostando. As taças vão estar ali, em pé. Elas vão estar ali de alguma forma. E aqui tem a carta da lua, né? Essa é a carta da lua também. Mas ela tá indo ali triste, dando as costas para isso. Por quê? Porque aqui, apesar de ter um sentimento, você precisava de alguém que fosse fazer escolhas por você, que tivesse decisões na vida mais firmes, mais maduras. E aqui não há isso. Então, do que adianta? E aí você não tá vendo que aqui é uma necessidade de você virar as costas. Olha aqui a dualidade, o mistério, aquilo que você não consegue enxergar. Então imagina, você fica meio doido de tentar entender o que está acontecendo. Né? A lua fala de mistério. E você precisa, quando o outro não faz isso e não equilibra o que você está dando, né, te entregando ali no mesmo nível, pode ser até situações diferentes, porque cada um ama de um jeito e cada um vai ter um simbolismo, né, na forma de falar de amor, de presentear. Mas aqui você mesmo está se doando. Caramba, então se você está se dando amor, inclusive parece a mesma mulher, né? Essa mulher se doou amor nesse tempo todo porque ela não foi capaz de receber. De onde vinha era um amor pequeno, escasso. E aí ela ficou enchendo a própria taça, e a vida está falando, vai embora disso aí. Vai embora disso aí. Então, avalie-se dentro do seu coração, é o que você está vivendo, porque agora é a hora melhor de fechar esse ciclo, de deixar para trás o que não te alimenta, né? Aqui ela está dando as costas mesmo triste, sob a luz da lua de novo. Então aqui, esse período de você encher a sua própria taça acabou. Então aqui me vem muito uma energia em todas essas cartas aqui, que essa pessoa ficou muito tempo enchendo a taça dela porque o outro estava ali, ó, tava brincando de aguinha no lago, de encher a tacinha dele lá. Olha que interessante. Aqui ele está enchendo a própria taça, de forma egoísta e imatura, como um pajem faz. E aqui ela está se dando o amor que ela não recebe. Enfim, e aí analisa deu na sua história. E aí a atenção que te pede essa carta 9 de paus é se defenda, tenha atenção, tenha cautela, cuide da sua vulnerabilidade, porque aqui cansou, chegou de você se doar aquilo que você não está recebendo do outro. Se é para se doar, fica sozinha. Não gaste energia com ninguém, né? Faça isso consigo. É aqui, ó. Você precisa estar em harmonia consigo. Você precisa entender que até para o fato de você estar sozinho, você fica mais inteiro e então mais disponível para encontrar alguém que esteja ali, pronto para te entregar esse amor recíproco, esse amor que você também recebe dessa parceria que outro está ali com você, né? E talvez você já sinta isso aqui no terceiro olho, dessa harmonia que você vai sentir quando você der as costas para isso, mas não é fácil chegar a essa conclusão, não é fácil pensar isso, porque não é uma decisão fácil, você vai embora amando. Só que aqui você está amando um pajem.
Essa carta, nessa energia toda, me vê assim, ele comanda e isso aqui só imita. Até parece que é um rapaz novo, como esse rapaz aqui, ó. É um valete. Aí você faz, o outro imita. Calma aí, eu quero que o outro decida em certas situações. Eu quero que ele tenha condições e liderança para decidir comigo o que vamos fazer com aquele dinheiro, com aquela viagem, com a casa, com o carro. Como é que eu vou me relacionar com alguém que não tem condições? Eu quero alguém se doando, eu quero alguém no mesmo nível que eu, de entrega emocional, né? De estar ali presente. Vou tirar 3 cartas aqui do baralho cigano. Eu não quero alguém para ficar cuidando. Ó, a carta dos peixes. A carta do jardim. A carta do livro. No fundo do deck, a carta dos obstáculos. Normalmente, quando eu vejo os trevos, parece sorte, né? Aqui parece um monte de obstáculo. O caminho que você tem para essa pessoa é obstáculo. Aqui fala do que você quer, do que você enxerga numa parceria, né? Essa pessoa não tem capacidade de mergulhar com você tão fundo. E te digo mais, quando você der as costas para isso, você vai encontrar uma parceria dessa, que vai mergulhar com você fundo nas emoções, em dividir problemas, dividir decisões, de negociar uma vida a dois. Quando você der as costas aqui, ó, quando você fizer isso, aí vai aparecer alguém na sua vida disposto a dividir com você isso. E não desse amor, eu gosto, né? O sentimento, e a vida, e a rotina, e as decisões. E o amparo ali quando eu não estiver bem? Não tem. Eu que dou, eu que sou esse amparo para a pessoa, eu que fico aqui, ó, enchendo a minha cópia do outro. Aqui você tem informação de que você deve fazer isso. Você já sabe que deve encerrar com esse ciclo. E aí, isso aqui é essa nutrição. Imagina quanto tempo demoraria uma pessoa a cuidar desse jardim, a plantar, a fazer tudo isso aqui acontecer. Leva tempo. Você acha que essa pessoa que tá brincando aqui, ó, de encher a tacinha só dele, não tem 2 taças ali, só tem uma, né? Ele não vai ser capaz de plantar esse jardim, de fazer esse jardim aqui, de esperar as raízes crescerem, né? Isso aqui, ó, os obstáculos que você precisa dar as costas. Então, essa energia, portal, eclipse, aproveitar para se despedir daquilo que não te preenche. Porque agora você não quer mais encher a sua taça. Você quer mergulhar assim, ó, a 2. Você quer que o outro esteja disposto e tenha a capacidade de mergulhar profundo numa relação como você tem. E isso você só vai alcançar quando você deixar esse amor para trás. Porque você tá amando um valete. E mesmo que ele goste, não é, isso é só uma parte da história. A página 2. Aí o resto do livro, como é que a gente faz? Você vai escrever sozinha, né? Igual você tem feito aqui, ó. Ou sozinho, né, se for um homem. Aí você escolhe. Tem total capacidade de encontrar um amor equilibrado, profundo, justo, maduro. A última carta aqui de conselho, para quem escolheu o segundo grupinho. A carta da abundância. Não falta nada, pois tudo é eterno. Pois tudo eu tenho. Aqui é abundância. Inclusive, financeiramente falando, olha que interessante. Se você fica pagando tudo para o outro, porque o outro, além de imaturo, né, uma parte da imaturidade é não saber controlar o dinheiro. E aí você fica ali alimentando, ó, bancando tudo. Aqui fala da abundância que você vai ter quando você sair disso e pegar tudo isso que você coloca na relação, seja financeiro, amoroso, você vai se dar. Essa abundância para de ser, passa a não ser mais compartilhada e você se autonutre. Você vira uma pessoa abundante porque você sabe se doar amor. E são 4 mãos ali alimentando essa relação. E aí a abundância, ela vai vir, vivendo aquela vida no mundinho dela, porque ela é imatura. E não tem nada de errado com isso, tá? Só que homens se relacionam, garotos não. Garotos vão pra escola, vão brincar. Então aqui eu tô falando de um homem que tem atitudes imaturas, ou de uma mulher que tem atitudes imaturas. De alguém que, apesar de gostar, não tem nenhuma capacidade de estar numa relação. Então, eu penso que essa abundância toda que foi prevista aqui no jogo é para lembrar que, uma vez que eu abandone
situações, relações e dinâmicas que não são para mim, eu consigo abraçar então a abundância que está disponível para minha vida, para minha caminhada, né? Aqui me parece que é uma pessoa ruim, me parece que é uma pessoa infantil. Então assim, essa pessoa só é imatura e não tem condições de desenvolver uma relação. Porque toda vez que a nossa relação requisitar dela uma maturidade para resolver coisas, para agir como uma pessoa adulta mesmo, ela não vai conseguir. Então, aqui essa abundância que vem, tanto na carta dos peixes quanto aqui no oráculo do Ho-Ho, falando sobre abundância, que nada nos falta, aqui parte dessa abundância você se doa. Essa pessoa tem que ter uma maturidade compatível com a sua. Senão você vai estar sempre tomando decisões, você vai estar sempre à frente da relação e se sentindo cansada e sobrecarregada porque o outro não entrega. A energia que me vem é a necessidade de eu enxergar que nem sempre eu abandono uma relação só porque o outro mentiu, traiu, me agrediu. Não precisa chegar nesse nível. Eu também posso deixar situações com respeito, com gratidão, tudo que foi trocado, mas entendendo que aquela pessoa não tem condições de me dar aquilo que eu entrego. E isso vai ficar pesado para mim, porque eu vou ter que agir por mim e pelo outro. E eu não quero. Eu quero que eu possa agir até o meio do caminho, o outro vem do outro lado até o meio do caminho e aqui juntos possamos dar continuidade, dar prosseguimento a uma relação que ambos sabem nutrir. Mas quando um está numa situação imatura, eu não consigo fazer isso, eu fico levando o outro nas minhas costas. Aí a decisão de uma casa é minha, a decisão de uma questão de saúde é minha, uma questão financeira é minha, porque sou eu que tenho que dar conta. Eu não tenho que dar conta. Então nem tudo que eu deixo para trás precisa chegar a um nível pesado, né, de que aconteceu algo para eu virar as costas. Se outro só não estiver no patamar que eu estou de maturidade, é uma despedida mais leve. É uma despedida que a gente se despede sabendo que eu amo. É como quando um dos dois não quer ter filho. Não tem que ter briga ali. São caminhos diferentes. Um quer ter filho, o outro não quer. E se, né, vamos dizer assim, um for aceitar o outro ali, uma hora aquilo vai, né, não pode pesar. E aí é uma despedida que não precisa ser, sabe, difícil e dolorosa. Ali é de quase um acordo. Tá acordado que cada um estamos querendo coisas diferentes agora? Sim. Poxa, obrigada por toda a troca. Vai machucar, vai fazer sofrer, vai sentir saudade. Mas ele é uma decisão de coisas que eu quero para minha vida. E é que a maturidade que essa pessoa não tem vai pesar nessa relação. Por isso, a carta debaixo do fundo do deck é a carta de deixar algo gostando. Não são partidas fáceis, mas é uma partida que me exige, que me pede, melhor dizendo, gratidão por tudo trocado. Mas essa pessoa não tem condições de me dar a relação que eu quero, na igualdade que eu quero. Eu vou estar sempre levando essa pessoa de alguma forma nas costas. Então eu vou dar continuidade aqui. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado esse segundo grupo. É uma decisão que não é fácil, um jogo que não é fácil, mas aqui não só sai o que é bonito, né? Aqui sai o que a gente precisa ouvir. Essa mensagem falou muito comigo, espero que de alguma forma eu tenha falado com vocês, porque a gente se escolhe. Quando eu escolho uma relação de igualdade, eu também estou me escolhendo, né? Isso é uma forma de amor, tá bom? Deixo vocês, queridos, com um grande beijo e vou né, continuar aqui com quem escolheu a pedra quartzo rosa com a eremita do vidente da luz. Vamos ver o que vai sair aqui. Quartzo rosa, tá bom? Vou deixar a velhinha aqui. Vamos tirar aqui 4 cartas. Vamos baralhar assim que é melhor. 4 cartas para quem tá no terceiro grupinho. O eremita do vidente da luz com a pedra quartzo rosa. Quais são as energias pro portal 9 do 9 aqui para essas pessoas que chegaram até esse momento? A carta 2 de espadas. A carta 3 de ouros. A carta da morte. E a carta 2 de paus. No fundo do deck, a carta 9 de paus. Essa carta da morte é linda nesse tarô. Esse tarô foi o primeiro tarô que eu tive. Cartas lindas demais, falam muito comigo. Principalmente os desenhos, né?
O que acontece aqui? Eu estou falando de alguém que construiu muros seguros para se proteger da vida, da dor, daquilo que um dia possa ter machucado ela, né? A carta 9 de paus vem falar de uma energia aqui de alguém que se defende. Essa carta 9 de paus, não é essa, né? Saiu no outro jogo aqui, numa leitura que não lembro se foi a primeira ou se foi a segunda. Fala de uma pessoa que colocou defesa, né? De alguma forma ela construiu um muro para se defender. Por quê? Porque ela tinha muitas preocupações, muitos medos, muitas travas, aquelas crenças que ficam ali sabotando as relações, as oportunidades que aparecem. Só que aqui, essa carta, a gente vê que as mãos dela estão livres, né? E ela, no entanto, não tira a venda. Parece que aqui é uma escolha dela de não querer ver aquilo que está na frente. Então, ela se sabota porque ela não sabe, ela não quer ver aquilo que de fato está acontecendo. Ela prefere não enxergar. Então essa pessoa, ela não consegue entender que parte de ela não está enxergando o cenário que ela está vivendo porque ela tem medo. As mãos livres mostram que essa falta de visão é dela, é uma escolha dela, né? Tem a ver com os traumas dela. E o que ela não percebe é que ela pode construir, é que ela tem total capacidade de, junto com alguém, junto com uma família, com um grupo de pessoas, construir algo. Então ela prefere o quê? Aqui claramente me vem a energia de uma pessoa que, para se defender, ela foge dos relacionamentos, principalmente aqueles que têm uma conotação de que pode ali surgir uma família, construção de algo mais sério. Ela não quer ver que ela tem essas travas. E para que ela mude isso, para que ela tenha uma relação saudável, que ela entrega, que ela recebe, que ela é nutrida, ela precisa morrer para essa visão dela, essa visão que ela tinha da vida, que era uma visão distorcida. Só que parte dessa falta de visão é ela que não quer ver. Então ela precisa, para dar o próximo passo, para sair desse planejamento e ir para fora dessa casa, porque ela está parada ali, né? Essa carta fala de alguém que não se permite, de alguém que está parada, né? Ela está ali só no planejamento. Essa carta também saiu em alguma dessas leituras. Ela está aqui com esse globo aqui, como se ela estivesse planejando algo. Só que falta uma certa coragem aqui nela. Por enquanto ela está sentada. Ela não tem coragem para agir, para ir atrás, como é a carta, né, seguinte, que ela vai para a vida, ela vai lutar. Não, aqui ela está ainda olhando, né, o tempo, que direção eu vou seguir, o que será que eu quero mesmo fazer. E esse renascimento que ela vai trazer para ela vai ter uma necessidade de tirar essas vendas aqui, mas principalmente ir para fora dessa casa, porque essa casa é o local que ela se esconde, né? É o local que dá para ela uma perspectiva limitada. Ela está aqui olhando pela janela. Se essa janela tiver uma cor distorcida, ela não consegue nem ver a cor do céu direito. Então eu preciso aqui limpar a minha visão de algo que eu tô teimando aqui em não ver. Ela não quer tirar a venda dos olhos porque para ela de alguma forma está confortável. Eu estava estudando sobre feridas emocionais, sobre dependência emocional, e uma das coisas que a gente percebe dentro de uma dependência emocional, há ali algum ganho, há algum gozo. Qual é o gozo? De me manter naquele estado que eu não modifico, de me manter naquela dor conhecida, que me machuca, mas eu já estou acostumado a lidar. Não, ninguém está acostumado a lidar com dor. Mas você costuma ficar ali porque você tem medo do que possa ter lá fora. Você não quer descobrir. E se for melhor? E se for movimento, cor? A pessoa não quer ver ou ela não quer ver porque ela acha que o que ela vai ver é dor? E ela prefere não enxergar. Então aqui me vem uma pessoa que tem medo dessa construção. Alguma forma, em algum momento na vida dela, ela viu essa família como um sinal vermelho, como não agir, porque isso traz dor. Em algum momento ela fez a leitura de que construção de uma família ou de algo a dois era sinônimo de dor. Seja porque ela viu os pais brigando, seja porque ela teve relacionamentos que trouxeram dor. E aí ela aprendeu a ser a pessoa que faz as coisas acontecerem, que vai para a vida,
né? Tem ali, de alguma forma, força, mas tudo dela é com cautela, com precaução. Aí você fala assim, poxa, mas isso não é certo? Mais ou menos, depende do contexto. Se eu tiver aqui e não me colocar à disposição de conhecer quem está aqui desse lado, como é que eu vou saber se eu preciso de proteção? Ou se eu preciso me jogar nisso? E jogar não quer dizer que você não vai cair, né? Tipo gato que cai em pé. Quer dizer que se você cair, independente de como você caia, você já sabe curar as próprias feridas. A maturidade não te impede de se jogar na vida. Ela só te garante que independente de você cair ou não, você vai sobreviver. Então, a maturidade que a gente precisa entender não é a fuga das relações, é o saber mergulhar, é o saber me dando chance de ir conhecendo o outro, de dar chance para que o outro me conheça. Por exemplo, se de um lado tem pessoas que são manipuladoras, os famosos narcisistas, que fazem tudo ser muito intenso, é tudo muito rápido, é como se ele não desse tempo, ou ela, de o outro pensar, será que eu quero estar nisso? Aí já marca de conhecer a família, aí já marca viagem para daqui a uns 6 meses, que a pessoa fica ali meio presa nisso. Não, não é. Mas outro ponto de não me colocar disponível para conhecer ninguém também não é certo. O caminho do meio é o caminho equilibrado, onde eu posso me relacionar com o narcisista ou não, mas conforme as coisas forem se desenvolvendo, eu tenho tranquilidade de que cada vez que o outro vai me conhecer, ele vai gostar mais, porque eu vou entregar um pouco mais. Eu vou perceber também o outro, né, como se fosse um local de confiança e também vou me entregando. Eu não tenho uma confiança como um estoque preenchido e conforme a pessoa vai me decepcionando, eu vou perdendo a confiança. Não, a confiança ela vai crescendo à medida que a pessoa se mostra ser alguém confiável. Só que isso eu preciso, caminhar aos pouquinhos para ir conhecendo o outro, para saber se o outro merece meu investimento, se o outro merece a minha dedicação, se eu quero estar ali, ou se o contexto dessa pessoa familiar eu não gosto. Sabe, essas análises como se fosse um período de experiência para as duas pessoas. Mas se eu tenho medo do que ela também vai conhecer em mim, eu vou querer afogar ela em informação para que ela nem, tipo assim, antes de ela perceber quem eu sou, já estou na vida dela. Isso é o narcisista, não é isso também. E nem não fazer, não dar os passos, porque se tem medo do que vai encontrar lá do outro lado do muro. É eu saber que independente do que eu vou encontrar aqui, eu tenho capacidade de me tirar, de sair desse cenário, porque agora eu sei o que eu quero, eu sei quais são as relações que me nutrem. Então isso para mim é a coisa mais forte aqui nessa leitura, dessa pessoa escolher não enxergar. Tamanho é o medo dela. Ela prefere não ver. Ela prefere ficar lá dentro da casa dela sem investir, porque ela tem medo do que ela pode encontrar lá fora. A carta da criança, a carta do navio, a carta da foice e a carta, saíram duas, eu vou aceitar. A carta da cegonha e a carta da chave. No fundo do deck, a carta do sol. Aqui, a pessoa me parece que vai ter clareza, que esse movimento, inclusive parece o mesmo cenário, tá vendo? Ela vai ter clareza que esse movimento tá muito devagar e a vida tá passando lá fora. A vida tá acontecendo. E enquanto ela não cuidar dessas feridas, dessas travas, né? Feridas que fizeram nela quando ela não tinha nem ferramenta emocional para lidar com elas. Então aqui pede que essa pessoa corte algo para dar início a algo novo. Para que ela corte as dores, as crenças, o apego, o medo, para que ela consiga dar início a algo na vida dela. Para que ela saia dessa casa segura e possa ver a vida que está acontecendo lá fora. Ela possa, né, abrir a porta e ir lá para fora, mas é necessário um renascimento aqui. E aí ela vai ter esse início, mas ela precisa cortar todos esses medos e tudo que a trava, né, para que ela possa abrir a porta que está destinada a ela, a porta que está disponível para ela agora. Mas ela vai ter clareza, né? A carta do sol vai trazer clareza que esse caminho é um caminho de luz, um caminho de entendimento, um caminho de eu entender que eu já fiz as minhas curas, que agora eu sei sair. Se a relação não estiver assim, todo mundo construindo, eu posso virar as costas e ir embora.
né? Eu não preciso mais me proteger a ponto de não ter ninguém. Eu também não cresço, né? Se o nosso crescimento é a partir das pessoas com as quais a gente se relaciona, e eu não estou me relacionando por medo, eu também não estou crescendo, né? Vou tirar uma carta aqui de Osho. Osho, Zen Osho. Aqui, ó. Indo com a correnteza. Olha que legal. Aqui, essa pessoa, ela não tá com boia, ela não tá com nada. Ela só tá seguindo o fluxo da vida. Ele vai me direcionar para onde eu vou seguir. Ele vai ser como se fosse o caminho até o sol, né? O caminho dessa direção que uma hora ele vai sair do mar e ele vai chegar no seu destino, né? E mesmo que seja lento, aqui, por exemplo, aqui tem sempre essa carta sempre me chama a atenção. Tem um pouco de nuvem e essas nuvens estão carregadas e essa fumaça também está escura. Então aqui me fala que essa grande viagem da vida dessa pessoa está sendo difícil, está sendo nas sombras, porque ela só não vê que ela não quer ver. Então tá tudo escuro, tá tudo, né, ainda impossível de enxergar. Só que como sai a carta do sol, mostra que isso vai mudar. Esse cenário vai mudar. Ó, embaixo a carta do buquê, depois a carta do jardim. Então aqui me fala que esse sol, ele vai trazer para essa pessoa esse entendimento. Caramba, eu não tô com as mãos atadas. Eu posso tirar essa venda. E aí essa pessoa vai então na direção do sol, na direção da luz. Ela vai fluir com a correnteza, entendendo que parte do aprendizado não é ela não viver relações, é ela saber enxergar as bandeiras vermelhas e se retirar no momento que a dor se apresenta, né? Então essa pessoa vai ter clareza, vai fazer as modificações que ela precisa. Aqui aparece um cenário positivo. Vamos aguardar, né? Aqui fala de esperança. Eu falei assim, vamos aguardar, né? Vamos ter esperança que essa pessoa vai mudar. Aí você fala assim, poxa, o que eu faço quando essa pessoa não muda? Vai viver a sua vida, as suas experiências, que essa pessoa, ela vai tirar essa venda. Ela vai querer ir lá para fora, gozar desse sol, dessa vida, sem ficar ali com medo do que vai. Ela vai fazer essa transformação que a vida tá pedindo dela. E ela vai passar por cima desses muros, tá vendo? Ela consegue passar com a perna por cima dessa cerca. Então não é algo intransponível. Então tenha esperança, trabalhe as suas curas, trabalhe também a sua forma de receber, de não querer se doar quando o outro não te dá. Quando a gente fala de amor, não é caridade, é entrega, é troca. Eu dou um pouquinho do que eu tenho e recebo um pouquinho do outro. E essa grande troca, esse vai e vem nessa troca, é o que faz a relação crescer. Então, quando eu quero fazer caridade e ajudar quem não tem condições, eu me proponho a isso, indo até essas pessoas, fazendo esse trabalho grande, né, de ajudar quem não tem. Mas numa relação não se trata disso. Então aqui pede que você tenha esperança aqui, ó, tá um correndo na direção do outro. Ambos estão fazendo movimento, não é só uma pessoa que está indo para outra. Ambas estão correndo e ambas estão abertas a essa relação. Os braços estão abertos. Tem pássaro aqui, ou seja, tem comunicação. Tem esse miquinho, tem essa árvore verde, essas plantas. Aqui é uma relação que é nutrida por todas as pessoas, né? Ambas as pessoas conseguem dar e receber. Porque até para receber você tem que saber fazer de forma saudável. Senão você só dá. Tem pessoa que se sente culpada, eu recebo, nossa, a pessoa fez isso. Você merece, você também entrega. E mesmo que seja uma entrega em outro formato, o outro se sente amado. Aqui é algo recíproco. E é isso que você vai viver, algo recíproco. Então, enquanto a pessoa não vem, enquanto a pessoa está lá se negando a enxergar, viva a sua vida, flua com a correnteza, você também, né? Aqui tem muita carta verde que fala sobre essa cura que a gente faz também em relação ao outro, entendendo que o outro tem suas dificuldades, suas limitações, mas isso não é a minha vida, é a vida do outro, tem a ver com a ferida do outro. E a mim me cabe decidir se eu quero esperar ou não, né? Mas eu espero como? Vivendo, fluindo, cuidando das minhas coisas. A carta que saiu daqui foi a mesma da leitura anterior, abundância. Falando na falta
Nada falta, pois tudo eu tenho. Aqui a pessoa sabe se doar, a pessoa sabe construir, ela sabe se entregar numa relação. Ela não tem medo, ela não tem... Aqui, quando a luz do sol aparece, nada esconde, né? Talvez só no eclipse, né? Que a luz não fica aparecendo ali, fica uma sombra que impede esse olhar, né? Mas aqui, essa abundância eu sei que eu entrego, mas que eu também preciso receber. E aí, isso me reforça somente o que a gente leu até agora, sobre fluir, sobre ter a chave para isso, sobre fazer suas transformações. Mas às vezes eu penso assim, poxa, o outro tem que se transformar. Mais ou menos, porque nessa espera a gente também se transforma. Então, aqui o que eu quero viver é isso aqui, ó. Isso aqui é abundância, né? Todo mundo se doando, se entregando na construção desse amor. Para você ter esperança, porque algo aqui vai mudar. Eu espero que de alguma forma tenha trazido uma luz para esse grupinho. Que você possa seguir trabalhando essa esperança no seu coração, mas vivendo a sua vida. Porque a vida, ela não reserva pausa pra gente, né? Ela acontece independente do que a gente esteja passando. Então aqui me fala de viver essa vida, de escolher por si, de trabalhar também suas questões interiores, para que essa abundância chegue até você. E ela vai te encontrar trabalhando em si, na sua mente, no seu corpo, no seu trabalho, no seu projeto com a sua família. Ela vai te encontrar vivendo, tá? Deixo um grande beijo para vocês, querido. Um bom portal pra gente, 9/9, que a gente possa fazer as transformações que a gente precisa na nossa vida, tá bem? Um grande beijo e até a próxima.